No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Aqui estamos nós para falarmos da unicidade de Deus, deste tema tão abençoado que iniciamos nesta semana. Nós começamos na segunda-feira falando sobre o façamos. Você que está chegando agora, que está ouvindo esse áudio hoje, está começando a ouvir o Minuto da Unicidade por agora, eu recomendo a você, aí no canal Tony Souza, Tony com Y, Souza com Z, dar uma checada nos dois últimos vídeos que tem lá no canal, explicando na segunda-feira. Todos os vídeos na descrição tem eu ponho datas, tá bom? Então na segunda-feira, dia 23, segunda-feira, dia 23, começamos a falar do façamos. Então faz a pergunta, né? E a pergunta foi a quantidade, né? Quantos criaram o homem? Ou seja, um só. Nós vemos lá que Deus fala, né? Isaías 44, 24, Isaías fala que, né, o próprio Deus falando por intermédio do profeta, eu criei o homem sozinho. Jó, capítulo 9, verso 8, também sozinho criou os céus, né? Estendeu tudo sozinho, anda sobre as águas do mar, fez tudo sozinho. E ali no primeiro áudio da semana nós explicamos que Deus criou o homem com a sua própria mão. Eu com as minhas mãos fiz o homem sozinho. Em algumas passagens, algumas referências, não deu para ler todas por causa do tempo, né? No de ontem, na terça-feira, nós explicamos que o Senhor, quando criou o homem, ele fez a imagem e semelhança do Cristo. O próprio apóstolo Paulo, aqui recapitulando, mas ouça lá. A imagem de quem foi feito o homem? Porque Deus é espírito. E essa pergunta nós respondemos ou abordamos ela, refletimos sobre ela no áudio de ontem. Tá certo? A imagem de quem? Deus fez o homem à sua imagem. E hoje nós vamos falar aqui, responder a última pergunta. Volto a dizer o que disse ontem. Existem várias correntes teológicas unicistas para responder essa pergunta, com quem ele estava falando. Se você perguntar para um pastor unicista, cada um vai dizer, de repente, dependendo até da igreja, da denominação dele e da formação teológica, acadêmica dele, ele vai dar uma resposta segundo aquilo que ele tem recebido, revelado através dos estudos, através dos livros, através da sua leitura bíblica. Tá bom? Cada pastor, cada teólogo tem uma visão sobre este assunto específico. O grande X da questão, e o que nós devemos considerar de todos eles que professam a fé monoteísta no único Deus de Israel, é que nenhum deles vai dizer que era uma trindade ali batendo papo. Nenhum deles vai dizer isso. Se disser, não é unicista. Se disser, é um trinitariano, disfarçado de unicista. Falar que tem 3 lá na criação, até porque o façamos está no plural, e no plural, como nós falamos aqui sempre, é acima de 1, beleza? Acima de 2 já é plural, pode ter 1000 lá que façamos. Bom, e hoje nós vamos falar aqui um pouco, pode ser que você possa perguntar ou pesquisar alguma coisa e ver outras versões para essa resposta, tá certo? Eu vou dar aqui o meu parecer e muitos irmãos vão na minha corrente, tá certo? Vão na mesma direção. A gente precisa entender que há uma questão do plural majestático. Isso é muito importante. Essa parte aí é muito interessante para o façamos, tá certo? O plural majestático hebraico, aí entra uma expressão, e eu vou falar e ver se você me entenda, você que não é muito aí apegado a essas questões teológicas, o plural majestático é também conhecido como singular de intensidade, visto que destaca não a quantidade, mas a grandeza do indivíduo ou objeto a que se refere. Então, os que negam a existência do plural majestático
nem se dão ao luxo de tentarem negar também as abundantes evidências do plural majestático em suas diversas formas. Então, o que acontece? Como que é essa questão do plural majestático? Ele, na verdade, ele é um plural intensivo indicando a grandiosidade ou somatória de atributos presentes no substantivo a que se refere. Você está me entendendo? A própria existência de formas do plural intensivo em idiomas apresentados como hebraico, no árabe, idioma árabe, sustentam, fornecem de peso para a existência, para argumentar contra os que negam a existência do plural majestático. Então, quando Deus usa lá a expressão Elohim, né? Ou seja, deuses, que é muito atribuída lá para Gênesis 1:26, na verdade não é deuses com a conotação do paganismo, lá um monte de deus, mas sim reforçando a sua grandiosidade e os seus atributos. Até porque, se você lê lá as Escrituras, indo aqui para as Escrituras, Isaías capítulo 40, verso 13, diz assim, ó, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem o ensinou? Isaías capítulo 40, verso 13. Ele pergunta, quem guiou? Quem deu orientação a Deus? Quem que foi guiando ali? Ó, façamos, me ajuda a fazer aqui. Quem estava lá ajudando? Não tem. Por isso que o profeta faz essa pergunta. Lá em Romanos capítulo 11, por exemplo, verso 34, porque quem compreendeu, Paulo falando, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, esse façamos, que a doutrina trinitariana, ela pega para sustentar que tinha três ali, é como se um estivesse consultando o outro, o Pai consultando para o Filho e para o Espírito Santo, essa é a maior balela da teologia. Porque quem conhece o monoteísmo, quem conhece as Escrituras, sabe que Deus criou todas as coisas sozinho. Sozinho. E lá, o próprio versículo de Gênesis 1:27 diz, e criou, não criaram. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. É só você ler o versículo 27. E criou. Porque se esse plural está se referindo a três, então para três participando da criação, criando o homem, então criaram. Criaram. E como nós refletimos aqui durante a semana, jamais Deus poderia falar, fiz sozinho. O pai falava, fiz sozinho, e ali os outros, opa, peraí. Como escreveu, né, aquela piada do Benihim lá, né? O Espírito Santo deu crise de ciúme no livro Bom Dia, Espírito Santo. Pois é, aquela piada do Benihim lá, que é uma cachaça, um dos livros mais heréticos que tem no mundo. Então, a grande realidade que é bem importante a gente refletir, nós não temos aqui muito tempo para explicar a você, essa questão, você precisa estudar um pouco mais sobre, analisar um pouco mais os idiomas antigos, essa expressão muito usada nas culturas egípcias, essa expressão aí, esse plural majestático, precisa estudar um pouco mais sobre isso, mas o que é mais importante é dizer para você que Deus estava só ali no momento da criação. Eu também não acredito que Deus estivesse ali sozinho, porque Deus sempre esteve acompanhado, se você ler as passagens, aqueles que têm a visão do trono, Deus sempre esteve com alguém. E Deus não está pedindo conselho, está mostrando para a sua criação a sua obra, está mostrando, falando, né? Está falando com a sua criação, inclusive falando com aqueles que estavam ali presentes. E o próprio Deus, quando chama Jó para o estreito, para puxar a orelha de Jó, para repreender Jó e falar umas verdades para Jó, se você ler isso lá no livro de Jó, capítulo 38, e eu já estou terminando aqui, vou pular aqui alguns textos, porque senão vai ficar muito grande. Veja, ouça aí, pega a sua Bíblia e leia o que Deus diz para Jó com relação ao momento da criação. Ele leva Jó lá para o momento da criação, ele vai lá para o princípio de tudo praticamente e fala para Jó. Jó 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu
quando eu fundava a terra. Está levando ele para lá. Faze-me saber se tens inteligência. Onde estava a tua? Aí estava o ser humano. Onde estava o homem? Quando eu criava tudo. Onde estava tu? Onde você estava quando eu estava fundando lá? Quem me pôs as medidas da terra, no caso? Quem pôs as medidas, se é o que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Verso 6 de Jó 38. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando, verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, onde estava você, Jó, quando eu criava tudo, e as estrelas da alva, ou seja, né, as estrelas da alva, os filhos de Deus, os Benaim Elohim, eles estavam cantando, jubilando, aplaudindo quando eu estava criando todas as coisas. Pois é, Deus não estava pedindo conselho, Deus não estava pedindo orientação para fazer. Deus não estava ali falando, vem cá me ajudar a fazer, façamos aqui porque nós fazemos. Eu uso plural às vezes. Eu falo aqui, graças a Deus, estamos aqui para fazer mais um Minuto da Unicidade. Eu faço sozinho o Minuto da Unicidade com a ajuda de alguns irmãos, é claro, evidentemente que estão me apoiando em oração, sempre se preocupando com esse programa, sempre nos ajudando, os que podem, com uma oferta abençoada para manter toda essa estrutura que você acompanha aqui no YouTube ou recebe no seu WhatsApp. Mas eu digo assim, façamos, né? Estamos fazendo aqui, estamos mais uma vez, né? Vamos aqui pregar a palavra de Deus. Pois é, e quem prega sou eu. Mas isso não é plural majestático, eu sou só para você situar, como às vezes a gente usa as expressões. Então, para resumir, o tema é muito amplo. Ele, evidentemente, estava acompanhado porque o homem foi feito no sexto dia. O homem foi feito no sexto dia, depois que tudo estivesse pronto praticamente. A terra estava prontinha, zerada, céu, terra, tudo funcionando plenamente e ele fez o homem. A coroa da criação, a cereja do bolo, como eu digo no livro que nós escrevemos. Faltava a cereja do bolo. Depois que Deus fez tudo, seu exército de anjos fez tudo, faltava a cereja do bolo, a coroa da criação, e é o ser humano. O ser humano não sabe o valor que ele tem, porque aí Deus coloca as suas próprias mãos na massa, no barro, e faz o homem com suas próprias mãos, mas aí já havia toda uma criação pronta ali, todo um projeto já estabelecido, pronto para receber o homem. Não tem nada de trindade, Deus fez tudo sozinho, Deus criou todas as coisas só. Ele é poderoso, ou melhor, ele é o que diz a Bíblia, todo-poderoso, autossuficiente. Por isso que ele vai dizer lá em João 8,58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo aí? O Deus do eterno presente é um presente eterno, é uma eternidade. Ele não muda, seus anos não acabam, ele não envelhece. Nós envelhecemos como trapo, como pó, nos enrolamos. Hoje somos, amanhã basta Deus que me perdoe, uma bactéria, uma enfermidade, pronto, acabou o homem, deixou de existir. Mas o eterno não, os seus anos não acabam, ele dura de geração em geração. Espero ter auxiliado você, mas claro, tem outros irmãos que têm outra visão teológica acerca desse tema, mas aqui eu estou compartilhando aquilo que eu tenho. Como diz o apóstolo Paulo, eu vos entreguei aquilo que eu tenho recebido. E você estuda um pouquinho mais, avalie tudo e não desconsidere nenhum dos ensinamentos dos homens de Deus, dos irmãos da fé, dos que professam a fé no único Deus verdadeiro. Então eu vou ficando por aqui, agradeço o seu carinho, a sua amizade, a sua audiência. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.